Oi, pessoal. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como instalar o CUDA para as placas NVIDIA no computador de vocês e a trabalhar com elas aqui no ArcGIS, tá bom? Para isso nós não precisamos instalar dois programas, né? Porque estamos trabalhando com Windows, nós vamos instalar o Visual Studio, que é um programa da Microsoft, e em seguida nós vamos instalar o kit de desenvolvimento da NVIDIA, tá? Então, para isso eu vou deixar os links na descrição do vídeo, mas vocês podem pesquisar direto no Google, por exemplo, Visual Studio, tá? E com isso vir aqui no primeiro link, tá? Que é e colocar ou em direto isso aqui, downloads, ou descer um pouquinho, vir aqui, ó, baixar o Visual Studio e selecionar a versão de comunidade, tá? Feito isso, ele vai iniciar o download. É só vir aqui salvar e depois nós vamos executar o arquivo. Em seguida, nós também vamos baixar o kit de desenvolvimento da CUDA, tá? Então é só digitar assim, NVIDIA CUDA, né? O primeiro link aqui, vocês podem entrar nele, eu também vou deixar ele na descrição do vídeo. Entrando nesse link, vai aparecer a opção aqui, ó, de Download Now, tá? Pode clicar nela sem problemas. E feito isso, vai aparecer algumas opções de escolha, tá? Essas opções de escolha, primeiro é relacionado ao sistema operacional. Então, eu estou desenvolvendo no Windows. Aqui, a arquitetura do Windows de vocês, né? Já tem uma única aqui, né? Que é tanto para 32 quanto de 64 bits. E aqui é a versão do Windows, né? No caso, eu estou na versão 10. E aí você tem a opção de ou baixar para execução local, tá? Vai baixar o arquivo inteiro, isso corresponde a cerca de uns 2 gigas, ou baixar um executor que faça o download dos componentes de acordo com o que vocês setaram ali na configuração e assim fica um pouco mais rápido, né? Então, tanto faz. Essa parte aqui eu recomendo baixar aqui o local, tá? Porque daí vocês fazem download uma única vez, então não tem perigo de cair a internet, perder conexão, nem nada do tipo. Eu vou fazer, para os propósitos desse vídeo, eu vou fazer com o network aqui, tá? Mas a diferença é que um baixa por demanda, enquanto que o outro já baixa tudo de uma única vez. Então aqui tem o instalador, né? Só vir aqui em Downloads, ele pesa 58 megas, né? Se nós viéssemos aqui no local, ó, teríamos aqui ó, 2.7 gigas para baixar, tá? E uma vez vocês tenham baixado esses dois arquivos, o primeiro que nós vamos executar é o Visual Studio, tá? Então, executando o Visual Studio, uma coisa que precisa ficar em mente é o seguinte. No meu caso, ele vai dizer assim, né, algumas questões de configuração e tudo mais, porque eu já tenho ele instalado no meu computador, tá? Mas possivelmente algumas telas iniciais de vocês sejam um pouco diferentes da minha, tá? Então ele está fazendo uma pequena verificação aqui para instalação, verificando os arquivos, antes está tudo em ordem, né, com o que foi baixado. E em seguida nós vamos selecionar aquilo que nós queremos que ele instale, tá? Eu vou dar um close aqui porque, igual eu falei, o meu ele já está instalado, né? Na verdade tem uma versão mais recente, mas depois eu vou fazer essa atualização. Então, se eu vir aqui em modificar, talvez fique com uma tela parecida com a de vocês, tá? Que foram instalar pela primeira vez. É algo bem simples. O que eu recomendo, aqui são alguns programas de desenvolvimento à parte, tá? O que eu recomendo vocês instalarem, embora não seja totalmente necessário, né, até o momento, mas eu já recomendo vocês deixarem habilitado. Esse kit aqui de desenvolvimento em Python, tá? Salvo engano, ele deve instalar o Python 3.7, mas eu não me recordo exatamente. Mas se vocês não quiserem, não tem problema, tá? Quem quiser já instalar o Python 3.9, 3.10, vai lá. Não, 3.9, 3.8.10, tá? São as versões atuais. Vai adiante, tá? Eu instalei porque eu queria ter um ambiente, um Python um pouco mais antigo no meu computador também, para ambientes virtuais e etc. E aqui o principal, né, que vocês precisam instalar é esse daqui, ó, o kit de desenvolvimento de extensão, tá? Ou extensão do kit de desenvolvimento, tá?
porque isso daqui vai permitir que habilite algumas ferramentas extras, tá? Para o Windows entender. Então, vocês vão selecionar esse componente apenas, né? Que lembrando, quem quiser instalar também o Python 3.7 ou um Python mais antigo, seleciona esse. Mas o principal é esse daqui, tá? Então, feita essa seleção, vocês vão colocar aqui para instalar e vão seguir o passo a passo extra necessário, tá? Basicamente é colocar próximo, próximo, não tem muito download on, install, download. Não tem muito o que fazer logo em seguida, tá? Ele vai fazer um processo bem didático, bem simples aqui. Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem ou deixar nos comentários, tá? Mas uma vez feita essa instalação, ele vai aparecer aqui no menu de vocês, tá? Visual Studio Installer, e a pastinha dele aqui, tá bom? Bem simples, bem direto, não precisa fazer mais nada. E até pode esquecer que ele existe no seu computador. Depois disso, vocês vão instalar o kit CUDA, tá? Por que que precisa instalar o Visual Studio antes? Porque até o momento, no Windows, o pacote aqui da NVIDIA ele vai parar a instalação e vai exigir que vocês instalem o Visual Studio antes de prosseguirem. Então eu já gosto de fazer essa instalação prévia, tá? Para quando rodar aqui o kit de desenvolvimento do CUDA, ele já instale tudo sem problemas, tá bom? Então, clicando nesse kit, né, vamos ver como o meu computador ele já tem instalado, então vamos ver como que ele vai aparecer aqui. Aqui ele vai pedir para vocês descompactarem uma pasta temporária, tá? Então vocês façam isso. E logo em seguida ele vai aparecer com a tela dos instaladores, tá? Ou melhor, dos kits, né, que nós temos disponíveis. Até o presente momento, a versão TensorFlow no Windows, a 2.5, está conseguindo trabalhar com o Python 3.9 e a versão do CUDA 11.3, tá? Então, podem ficar tranquilos quanto a instalar as últimas versões de qualquer um esses componentes, que pelo menos até esse momento está funcionando normalmente, tá? Até uns momentos atrás, o TensorFlow da versão 2.4 ela não funcionava com o Python mais recente, né, o 3.9. Então eu acredito que foi nessa última atualização que eles conseguiram fazer a compatibilidade. Tá? Então aqui no meu ele vai fazer uma checagem do sistema, né? Provavelmente ele vai perceber que eu tenho instalado o kit. Tá? Depois que vocês terminarem de instalar, vocês podem pesquisar, né, no painel de controle de vocês e entrarem aqui no programa, né, se quiser clicar aqui em instalar os programas, eles vão aparecer, ó, o Visual Studio vai estar aqui e os kits da NVIDIA, ó, eles vão estar todos instalados aqui, ó, tá? Então vocês façam essa checagem depois que ele terminar a instalação, tá? Aqui eu posso colocar em Agree, continuar. E aqui é um ponto-chave, tá? Para a maioria de vocês, eu recomendo fazer a instalação expressa, tá? Ou seja, ele vai baixar todos os componentes e vai instalá-los corretamente, tá? Quem for fazer o custom, né, o avançado, pode selecionar que tipo de componente quer instalar. Mas eu recomendo que façam a instalação expressa, tá bom? Eu não vou colocar aqui no meu porque ele já tem instalado, e aí pode demorar muito no vídeo, tá? Mas uma vez que vocês tiverem instalado, façam aquela checagem que eu fiz aqui nos programas, tá? Para ver se eles estão instalados ou não. Bom, e aí, né? Feito isso, como que eu sei se funcionou ou não, né? Tem diferentes métodos, né? Além deles mostrarem, né, aqueles programas instalados e tudo mais, eu gosto mesmo de rodar algum tipo de processamento com o TensorFlow, né? Se nós colocarmos, por exemplo, esse tipo de informação aqui, né, que tem, eu posso deixar o código também na descrição, quando for rodar o código em si, né, o modelo pelo TensorFlow, ele vai aparecer aqui algumas informações relacionadas à GPU, né? Então, por exemplo, ó, cadê isso? Conseguiu abrir a biblioteca CUDA, conseguiu carregar aqui a biblioteca CUDA, conseguiu carregar a biblioteca NVIDIA CUDA. Aqui mostra as especificações da placa, né? No caso, essa é uma placa de um notebook, tá?
Então ele é bem simples, mas mesmo assim a gente consegue extrair um pouquinho a mais de processamento a partir desse tipo de habilitação, né, com relação aos CUDAs. E aí vai aparecer esse tipo de informação, tá? Isso é uma das maneiras de se comprovar que o kit foi instalado corretamente no computador de vocês, tá? Bom, mas lá no ArcGIS, depois que vocês fizerem a instalação do CUDA, provavelmente vai dar certo, tá? Quando vocês forem selecionar o algoritmo de Deep Learning, vocês precisam vir aqui na aba Environments, tá? E aqui em Environments tem essa opção aqui, ó, Processor Type, tá? Então, ó, tem aqui para processar usando a CPU e para processar usando a GPU, tá? Mas, se nós colocarmos aqui GPU 0, o que vai acontecer? Em notebooks, principalmente, acontece de terem a GPU integrada ao chip de processamento, a CPU, e a GPU dedicada, né? Então, vocês podem clicar com o botão direito no Task Manager de vocês, no gerenciador de tarefas, ou então Ctrl Shift Del, que também entra. E nessa tela aqui, vocês podem vir aqui em Performance, e aí ele vai mostrar, ó, deixa eu aumentar um pouco. Aqui, ó, a minha GPU 0 é a GPU que é integrada ao minha CPU, tá? Que é o Intel HD Graphics 620. E a minha GPU 1 é a dedicada, né, da NVIDIA GeForce MX 150. Então, essa GPU aqui, eu habilitei os CUDAs para usar nela, né? Então, eu quero que quando eu vier aqui no ArcGIS, eu coloque para processar via GPU. E qual que é a identificação da minha GPU? 1, tá? Então, isso daqui é uma configuração do environment, tá bom? Feito isso, aí possivelmente, né, provavelmente o ArcGIS irá rodar os algoritmos de Machine Learning, Deep Learning, fazendo uso do kit CUDA dentro da GPU de vocês, tá? Por default, o que ele acontece? Se ele não detectar, ou se ele detectar algum problema, ele vai trocar para CPU, tá? E aí o processamento ele acaba sendo um pouco mais demorado, acaba sendo um pouquinho mais complicado, tá bom? Então é bem isso, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui nos comentários.